Vai começar a gravar. Isso aí. Então, vamos lá. Apresentar agora. Isso. Bom, a aula de hoje, o assunto vai ser esse, né? Talvez a gente comece e não acabe, não tem problema. É análise combinatória, também conhecida como teoria da contagem. Os assuntos vão ser fatorial, o primeiro assunto. Vamos começar com fatorial, depois vamos ver isso daqui, que é uma coisa só, o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. E aí vamos para os arranjos, né? Não sei se é na ordem, já não lembro se é essa. Não, acho que se é arranjos, depois combinação e depois permutação. Vai ser essa aula de hoje, tá bem? Bom, já deu 5 minutos de atraso, eu posso começar o assunto propriamente dito, certo? Então, vamos ver o que vem esse fatorial de um número, né? Fatorial de um número n, escreve desse jeito, ó, n, exclamação. A gente lê fatorial de n, ou n fatorial, né? E o que significa n fatorial? N fatorial, quando o n é um mesmo. Quando o n é zero, é um mesmo. Então, tanto faz fatorial de 1 e de 0 é a mesma coisa. Agora, quando n é um qualquer, é n vezes o abaixo dele, né? Vezes o abaixo dele, assim, de 1 em 1, até chegar no 1. Tá bem? Ou de outro modo, se você quiser pensar em ordem crescente. 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, ok? Começa no 2, para no 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24, e assim por diante. E aqui, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial é essa operação. Você tem um número, tá? Então, você tem que prestar atenção. Esse número só pode ser natural, beleza? Não tem fatorial de π, tá ok? Não tem. Então, é sempre um número natural. Natural é um número do tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Começando no 2, né? Aqui, porque o 1 e o 0 ele informa, tá ok? E para qualquer outro n além de 2 é desse jeito, ó. Se for 2 é 2 vezes 1, tira 1. Se for 3 é tira 1, né? Se for 4, tira 1 e tira 1 que está aqui dentro, e enfim, até chegar no 1. É sempre essa sequência aqui, tá legal? Então, de fatorial, se eu perguntar para vocês, calcule o fatorial de 6. Calcula aí vocês. Quanto que é o fatorial de 6? Quanto que dá? Esperar vocês fazerem, tá bom? Deu isso, 720, o fatorial de vocês? Deu? E quanto deu isso daqui? 720, Isso, 720. então, ó, só para aqui passando ali para 2, aqui dá 6, certo? Aqui dá quanto? 6 vezes 4, 24, não é isso? Aqui vezes 5 vai dar 120. Tudo bem? Todo mundo acompanha? Ó, 20.
60, 120. Aqui, 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Muito bem. Beleza? Então, tranquilinho essa parte, né? Aqui é a mesma coisa, só está mudada a ordem. O 5, você pode tanto fazer assim, chegar no 120 desse jeito, ou caminhando daqui para cá. Tanto faz a ordem que você faz. O importante é que você pega esse daqui, o resultado multiplica com esse, o resultado multiplica com esse, o resultado multiplica com esse. Tá bem? Quando você olha dessa sequência aqui, esse vezes esse é o 2 fatorial. Quando você faz aqui, vezes 6, então você está pegando esses 3, então é o 3 fatorial. Quando você está pegando aqui, ó, é o 4 fatorial, então dá 24. Quando você está pegando tudo, 25 dá 120 fatorial. Então você pode começar de trás para frente, de frente para trás, tanto faz, isso não muda, certo? Ok? Bom, eu acho que isso daí está claro. Alguém tem dúvida sobre isso? Tranquilo, então vamos lá. Agora, uma observação importante aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho literal, eu tenho isso daqui, ó. Se eu quiser, ao invés de escrever essa sentença enorme que está escrita aqui, é a mesma coisa escrever essa menor aqui, ó. Mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque isso daqui significa isso daqui até aqui, ó. Isso sozinho significa tudo isso. Então, eu posso escrever de maneira abreviada, o que está aqui escrito aqui em cima, desse jeito. Tudo bem? O n está aqui, e tudo mais eu escrevo n menos 1 fatorial. O fatorial é o segredo. O fatorial é aquele que vai chegar até o 1. Então, se você tem o número 5, você pode escrever que 5 é a mesma coisa, 5 fatorial, que 5 vezes 4 fatorial. Você pode parar aqui, tá bem? É a mesma coisa. Agora, você pode também andar duas aqui, parar aqui, ó. Como esse caso aqui, nós vamos parar aqui, ó. Bom, então você vai ter e tudo isso aqui vai estar representado por este fatorial. Tudo bem? E aí você pode escrever isso assim, ó, 5, 4 vezes 3, e para no 3 fatorial. Isso é importante quando a gente for fazer simplificações, conseguir pensar assim. Que às vezes compensa parar no 4, se tiver um 4 embaixo para cancelar, compensa parar no 3 quando tem um 3 embaixo para cancelar. Por isso que eu estou dando esse assunto. Tá legal? Então, assim, deixa eu só perguntar para vocês. Aqui, se eu tivesse o exemplo, o 10 fatorial, eu poderia escrever 10 vezes 9 fatorial, tudo bem? Nesse caso, se eu tivesse um 10 fatorial, poderia escrever 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Poderia parar no 8. Tá ok? Então, aonde você pode parar? Você sempre pode parar no que você quiser. 10 fatorial, você pode fazer 10, 9, 8, 7. Ah, deu preguiça de continuar. Põe fatorial. Ok? Bom, Isso ia depender do é questão de exercício, né? facilidade. Vamos ver o exercício agora. Mas isso depende do exercício. Isso depende do exercício. Aplica aí, ó. Simplificar. Então, você tem esse em cima e esse embaixo. Veja aí como você pode fazer. Vou esperar vocês fazerem. É para Para simplificar. Simplificar é diminuir o tamanho desses números aí, tá bem? Então, você tem o 9 fatorial. 9 fatorial é esse número aqui, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Precisa ir além do 6? Estou perguntando. acho que Não, não. porque você já tem um 6 embaixo, ó. Então, você tem um 6 embaixo. Com esse 6 embaixo, o que você vai fazer? Cancelar. Tô. Beleza? Então, essa é por isso que eu falei isso. Então, agora você vai fazer essa continha. Daqui para lá ou de lá para cá, não importa. Do jeito que vocês acharem melhor. 9 vezes 8, quanto que dá? 72, é isso? Roda, tudo bem? Vezes 7 agora. 7 vezes 2, 14. Vão 1, 49, 1, 50. Então, deu 504. Tá aí.
Beleza? Simplificamos os fatoriais, tá ok? Professor, mas se eu escrevesse, se eu fosse a pessoa lusitana e gostasse de ter trabalho, se gostasse de ter trabalho, escrevesse assim, também não daria certo? Também daria certo, ó. Você cortava esse daqui, corta, 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 e com muito mais trabalho você chegaria aqui. Então, você não vai fazer desse jeito aqui de baixo, você vai fazer desse jeito aqui, certo? Que é mais inteligente. Beleza? O 504, alguma dúvida? Então, aí é feito com a letrinha legível. Dá uma olhada, ver se tem algum problema, se está tudo em ordem. O 9 cai até aqui, cancela, fica esse. Aí você faz esse vezes esse, dá 72. Agora 72 vezes 7 dá 504. Beleza? Tranquilo? Esse assunto ficou fácil? Então vamos mais um. Com vocês, gente. Com vocês, esse daí é de vocês. Vai lá.
Algum resultado? Algum resultado? Posso corrigir? Posso corrigir, então, esse? Vocês querem que dá mais um tempinho? Quase TP aí. Tá bom. Nenhuma resposta? Tá quase. Quase, tá bom. Posso fazer no ritmo devagar, vocês vão brincando, se quiser? Você sabe a resposta? Fala aí. Não, perguntei se o professor sabe a Eu resposta. acho que eu sei. Eu tava aí, quando o slide estava aí, eu lembro que era 84, não tenho certeza. Tem que fazer a... Esse foi o resultado É que eu tirei ótimo, também. muito bem, ótimo, muito bem. Então é o seguinte, você tem o 9, você vai com o 9 até o 3 ou vai com o 9 até o 6? O que é mais inteligente fazer? Ir com o 9 até o 6, não é isso? 9, 8, 7, vamos trocar a cor. 9, 8, 7, 6 fatorial. Aqui eu tenho o 6 fatorial. E o 3 é 3, 2, 1, certo? Tudo bem? Estou perguntando. E aí simplifica. Simplificou. Tá certo? O que mais que dá para simplificar? Acho que vocês demoraram porque vocês não simplificaram, né, gente? Ou fizeram umas coisas assim, ó. O 3, quando você corta o 3 com 9, 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Tá certo? O 2 com 8, que é par, ó. Dá 1. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 vai dar 4. O que sobrou aí, hein, gente? Sobrou 4 vezes 7. Opa, que 4 vezes 7, professor? 3 vezes 4, ficou 3.
vezes 4, que deu 12, certo? Aqui, ó. Vezes 7, 14, vão 1, 84. E embaixo deu 1 só. Embaixo deu 1. 1 embaixo não altera nada, certo? Então, essa é a resposta. Muito bem. Tá legal? Agora vamos um outro. Eu vou alterar aqui mesmo, tá legal? Vamos por aqui. 5 fatorial, aqui. 5 menos 3 fatorial. Com vocês. Esse eu não sei a resposta. Vai lá. Vou fazer aqui do lado. Quem não quiser falar, escreve aí qual é o resultado, tá bem? Se 2 acertarem, é sinal que já deu. Ó, o Pedro já deu, disse que deu 10. Mais alguém quer que espera ou posso corrigir? Bom, pelo jeito, ninguém falou nada aqui. Então vamos lá. 5 fatorial em cima. Embaixo tem 3 fatorial. E essa conta do parênteses primeiro faz a conta. 5 tira 3 vai dar 2 fatorial. Isso vai ficar como assim, ó? Você pode ir do 5 até o 2 fatorial ou 5 até o 3. É melhor ir até o 3, tá bem? E embaixo tem 3 fatorial. E o 2 você pode esticar. Corta, corta. Tudo bem? O 2 simplifica com 4, vai dar 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Resultado, 5 vezes 2. Então, aqui vai dar 5 vezes 2. E aqui embaixo vai dar 1 vezes 1. Resultado, 10. Muito bem. Ok? Aí, vocês. Verdadeiro ou falso? Espero vocês pensarem. Falso? Falso.
Qual é o motivo que é falso? Tá certo. Se simplificar os. Se, fa, se, fa, se fazer fatorial do 5, daí ficou Isso. 4 com exclamação, quarto, Sim. é, Se quarto fazer o outro fatorial lá. dos 5, a gente já fez a conta, sabe que vai ser 120, não é isso? É É, isso. E do 4, quanto que é? 24, é isso? Estou até não tem memória, mas se você não lembra, não tem problema nenhum. Você faz 4, 3, 2, 1. Aqui vai dar 12. 12 vezes 2, 24. Tá bem? O 5 é a mesma coisa, ó. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. E quando você soma aqui, ó, 5 fatorial mais 4 244. fatorial, dá 144. E 9 fatorial, 9 fatorial é igual a 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Ó, se você fizer esse vezes esse, quanto que dá? 72. Esse vezes esse, quanto que dá? 72 vezes 7, quanto dá? 14, 1, 49, 1. É isso? É, Já estourou, né? Ó. Não precisa nem fazer mais. Só até aqui, ó. E ainda tem mais um monte, né? Tem o 5, 4, 3, 2 e 1. Mas só até aqui já estourou, já deu 504. Então, o que que a gente. A explicação é que 9 é. Vamos escrever assim, do jeito que está aqui, ó. É falso, ok? Qual seria o correto? Qual seria. A explicação seria essa, assim, ó. O resultado é. Esse resultado é menor. Não é isso? Né? Porque esse número 9 é muito grandão, né? Você pode escrever esse número aqui é menor que esse. Se fosse esse sinal, seria verdadeiro, mas aqui é falso. Muito bem. Ok, muito bem. Aqui está ele explicado de outro jeito, mas também está tudo certo, né? Ó. Quando a gente escreve assim, 9 é bem maior, 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 maior que isso. Esse é um jeito de falar que 9 é bem maior, mas um maior só é suficiente. Tá bem? Você pode falar que 9 é maior ou que 5 mais 4, 5 fatorial mais 4 fatorial é menor que 9 fatorial. Beleza? Bom, então, aqui tudo certo. Próximo, esse daqui com vocês. Vou pegar mais molezinha aqui, vamos ver. À medida que você acabar, pode escrever aqui no. Eu estou vendo, estou de olho nas mensagens. Se não quiser falar, escreve.
Alguém já deu 120? Posso verificar? Veja se bate 120. É, o meu do 120 também. Ótimo. Então, acho que é esse mesmo, né? E aí, quando você tem isso, na prática, você faz 10, 9, 8, 7. Para no 7, você tem 7 aqui, ó. Vezes. E aqui 3, 2, 1. Vezes. Simplifica. O 2 com 8 dá 4, dá 1. O 3 com 9 dá 3, aqui dá 1. 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120. Então, vai ser 120 sobre 1, que é 120. Beleza? Com a letra mais decente, assim, ó. Tranquilo? Então, vamos apagar isso. Isso. Agora vamos entrar aqui na análise combinatória propriamente dita, tá bem? Vamos ver o que são agrupamentos simples. A gente vai estudar esses daqui, ó, arranjos, permutações e combinações. São tipos de agrupamentos, né? Você imagina se tem 10 pessoas, quer fazer uma comissão de formatura com 3. Então, quantas comissões são possíveis de fazer? Né? Esse é um jeito, é um problema. Né? Mas você pode ter as mesmas 10 pessoas e você quer fazer uma comissão com 3, mas você quer pôr elas em cargo. Uma é presidente, outra é tesoureira, outra é secretária geral. Bom, aí já é outro problema, tá bem? Mas é sempre um desses, tá legal? Então, basicamente, os exemplos mais comuns que aparecem são esses. Então, vendo o que a gente chama tudo isso de agrupamento, tá bem? Simples. E agrupamento quer dizer disposição do objeto, organização do objeto, ponto. Simples quer dizer que não repete. Basicamente é isso. Cada elemento comparece uma única vez, tá? No agrupamento. Um exemplo bem fácil de ver, ó. A, B, C, D. Tem repetição? Não, então é simples. É um agrupamento simples. A, B, A, D. Tem repetição? Tem. Então não é um agrupamento simples, tá bem? Pois o elemento A comparece duas vezes. Então, começando bem, conceituando direitinho. Então, tudo isso que nós vamos ver aqui vão ser exemplos de agrupamentos. Tá ok? Quando não tiver repetição de elementos, a gente chama de agrupamento simples. Tá legal? E uns são arranjos, que a ordem vai ser importante, outros são combinações, a ordem não é importante, e permutação é um caso particular de arranjo. Mas vamos devagarzinho, que tudo isso é para a gente aprender. Então, pensando, agrupamento, você tem dois tipos. Completo, que tem repetição, ok? E o simples, sem repetição. Exemplo de simples, né? Combinação simples, a ordem não diferencia. Exemplo, o conjunto 2, 3 é igual ao conjunto 3, 2. Não muda nada. Tá legal? Então, isso é um caso típico de combinação. Ó. Ah, mas só vale para conjunto? Não, vale para qualquer coisa. Se a ordem não é importante, é um caso típico de combinação simples. Não tem repetição, é simples. E a ordem não é importante, então é combinação. Quando a ordem é importante, a gente chama de arranjo. Tá legal? Arranjos simples, a ordem diferencia. Um exemplo bem tonto aqui é esse, é o par ordenado 2, 3. Do ponto de vista do par ordenado 2, 3, é assim, o 2 é 1, 2, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Esse é o 2, 3. E o 3, 2? O 3, 2 está aqui, 1, 2, 3, 1, x, e 2 aqui, ó. Esse é o 3, 2. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá bem? Então, a ordem muda totalmente o resultado. Então, isso é um caso típico de arranjo. Aqui é só para vocês entenderem o que a ordem é importante, tá legal?
Então, tá claro? Então, nós vamos ter sempre esse problema. A ordem conta, a ordem não conta. A ordem é importante, a ordem não é importante. Quando a ordem é importante, você tem um caso de arranjo simples, eventualmente, ou permutação. Tá bem? Mas a gente já vai definir cada um deles, mas arranjo ou permutação. E aqui, quando a ordem não conta, não diferencia, a gente chama de combinação simples, tá bem? Começando por arranjo simples. Vamos começar com um exemplo. Eu vou ler o exemplo, né? De quantos modos 4 pessoas... Quem são as 4 pessoas? A, B, a C e a D, né? Você podia pôr João, Alberto, enfim, mas vamos pôr A, B, C, D, que é mais fácil do que pôr o nome próprio. Podem ficar em fila nos 2 primeiros lugares, tá bem? Então, de quantos modos 4 pessoas podem ficar em fila nos 2 primeiros lugares? Então, você imagina, né, que você pode ter assim, primeiro, segundo lugar. Você pode ter assim, aqui o A e aqui o B, pode ser o B, pode ser o A, pode ser nenhum deles, pode ser o C, o D, enfim, tem muita variação, tá legal? Bom, a pergunta é de quantos modos isso pode acontecer. Beleza? Então, uma técnica para a gente fazer essa, que é mais longa, mas ela é mais gráfica possível, é essa. Você faz o diagrama de árvore. No primeiro lugar, você tem 4 possibilidades. Ó. 4 possibilidades. O A, o B, o C e o D. Beleza? Para o primeiro lugar, tem 4 possibilidades. Agora, se no primeiro lugar for o A, no segundo sobra o C, o D, ou o B, o C ou o D. Não, sobra, não tem A no primeiro lugar e A no segundo. Entendeu? São pessoas. Ela não pode estar no primeiro e no segundo, né? É como times, né? Ele está no primeiro lugar, eventualmente no segundo é um outro, né? Embora em time, às vezes acontece de ficar 2 no primeiro lugar. Mas aí vai ter uma disputa para definir o campeão dos campeões. Enfim, segundo lugar. Então, segundo lugar, se o A está no primeiro, para o segundo lugar sobe esses 3 aqui, ó. Correto? Ó, sobe esses 3. Voltando. Ó, primeiro lugar, tem 4 possibilidades aqui, tá? Segundo lugar, se foi o A, você tem 3 possibilidades. Pode ser o... Aqui você vai poder ser o A, B, o A, C e o A, D. Beleza? Mas, e se for o B? Aqui, ó, A, B, A, C, A, D. Primeiro e segundo lugar. E se for o B? Bom, se for o B, sobra o A, o C e o D, certo? Certo? E se for o C? E se for o D? É sempre o que sobra, tá vendo? Aqui, ó, sobra os outros 3. Sobra os outros 3. Aí você forma pares com cada um desses. A cada seta dessa vira um par, ó. Vocês perceberam que virou um par aqui? A, B, uma seta, 3. Aqui é a mesma coisa, uma seta vai dar um par, outro par, e assim por diante. Opa, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, se você contar quantas setas tem, elas formam os pares. AB, aqui já fizemos o AB aqui em cima, agora nesse aqui, ó, BA, BC, BD. Aqui o CA, o CB, o CD. E aqui o DA, o DB e o DC. Se você contar do jeito tosco, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Então, a resposta que seria 12. Tá bem? Esse é um jeito de contar. Você pode também contar o seguinte: para o primeiro lugar, tem 4 possibilidades. Para o segundo lugar, tem 3 possibilidades. 4 vezes 3, 12. É só você contar, né? Quantas setas dá ao todo, que elas são os pares, é a mesma coisa. Belezinha? Então, o diagrama de árvore, basicamente isso. O diagrama de árvore é legal pelo seguinte, ó.
Você enxerga todas as pessoas e as posições dela, ó. Todas as possibilidades, o diagrama de árvore mostra. Ah, mas professor, aqui só perguntou quantos modos, não está querendo saber. Bom, aqui fala os modos e fala como fica cada um desses. Aqui, mas se eu quero saber só quantos, basta o 12. Então, você pode ser mais econômico e vir aqui no 4 vezes 3, 12. Tá bem? Então, você pode fazer desse jeito. Bom, fazendo desse jeito, aplicando o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. No primeiro lugar, você tem 4 modos. No segundo lugar, você tem 3 modos. Combinando os 4 modos do primeiro com os 3 do segundo, dá 12. Se ainda tem dúvida, que está desenhado para você não ter dúvida, tá? Mas, normalmente, a gente não vai desenhar, tá bom? É só para a gente acompanhar o raciocínio e ver que ele é bastante razoável. Então, aqui eu chamaria do método muito longo, tá bem? Para você resolver essa questão. E esse daqui é o modo sintético, o melhor jeito de fazer é aplicando o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio da multiplicação. Tá legal? Então, você pega esse e multiplica por esse. Aqui tem 4 possibilidades, e aqui tem 3 possibilidades, 12 possibilidades. Modos, tanto faz, modo, possibilidade. Essa é uma palavra que aparece muito no nosso, quando você vê combinatória. E quantos modos, quantas possibilidades diferentes pode acontecer alguma coisa. Então, a resposta é de 12 modos. Beleza? Bom, dá para você fazer agora usando uma fórmula, tá? Tem gente que é taradíssimo por fórmula, tá? Então, tarado de fórmula é essa, ó. A fórmula chama fórmula do arranjo. Aliás, aqui, ó, tá faltando escrever isso, né? Arranjo. Deixa eu só escrever aqui, arranjo. Arranjo de elementos tomados P. Por que é 2? Oi? Por que é 2? Um minuto. Pode ser que tenha. Já. Porque é 2 ou porque é 12? Não, eu entendi por que é 12. Eu não entendi na fórmula o 2. Ó, aqui, ó. Não, agora vai aparecer bem. Agora, quando explicar. Ó, não são 2 lugares, primeiro e segundo lugar? O 2 é por causa disso. Tá bem? Então, vamos voltar aqui, ó. Tá. Vamos escrever isso lá em cima. Eu esqueci de pôr o título aqui, ó, que horror. Vai, sobe, 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 sobe. Sobe, 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 deixa branco. Cresce a letra. Arranjo de N elementos. Vou tirar esse daqui. Arranjo simples, tá bem? Simples, porque não tem repetição. De N elementos tomados P a P. Então, isso é quando você usa uma fórmula. Vamos ver, não vai caber tudo aqui, né? Coube. Vamos dar uma negrita aqui para ficar um tipo. Então, de modo geral, né? Quer dizer, fazer isso, esse problema, na verdade, é um problema que a gente chama de arranjo, porque a ordem é importante. E você tem N, que é o 4, tá bem? Que é o ABCD, tomados 2 a 2. Então, o 4 são as 4 letras, ABCD. E o 2, acho que agora responde, né, Pedro? E o 2 é porque você tem o primeiro e o segundo lugar. Tudo bem? Então, quando você tem esta fórmula aqui, ó. Esta fórmula aqui. Você tem 4 aqui e 4 menos 2. Então, o N é 4 e o P é 2. É isso que a gente precisa, neste caso, no nosso exemplo. O N é 4 e o P é P minúsculo, N minúsculo, tá bem? É 2. Substitui, você vai ter 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial corta, não é isso? E o resultado é 4 vezes 3. Olha que interessante. Tanto trabalho para chegar no slide anterior. Eu vou voltar, ó.
Olha o slide anterior. 4 vezes 3, 12, não é isso? Não é isso? Em primeiro lugar, tem 4 modos, 4 possibilidades. Em segundo lugar, 3 possibilidades. Então, o arranjo também dá isso. Você também chega em 4 vezes 3 igual a 12. Tá bem? Só que eu arranjo uma fórmula, dá para você fazer ele aplicando fórmula. Tá bem? Mas resolve e dá o mesmo resultado. Então, você tem 3 jeitos de fazer. O diagrama de árvore, tá bem? O princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, que é o mais sintético que tem, e o médio, que é usando a fórmula, que dá 4 vezes 3, 12. Agora, a fórmula tem várias, viu, gente? Essa é uma outra fórmula. O arranjo pode ter esta fórmula aqui, ó. Quando você estica, espicha esse e simplifica por esse, fica deste jeito aqui. Então, você substitui esse n. Quanto que esse n aqui é? 4, né? O p é 2. E aqui soma 1, que é da fórmula. Quanto que dá isso? 3. Quanto que é esse n aqui? 4. Então, já chegou no 3, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Tá bem? Esse aqui desce 2. Aí você tem que pôr 3 antes aqui no meio, porque teria o do meio. Mas não dá para você pôr, tá bem? Que é 4. E aqui você já chega no 3. Tá bem? Só tem 4, tira 1, 3, que são 2 lugares, 2 posições. Então, você tem a posição com n e com n menos 1 na prática. Tá ok? Esse é só um jeito. Os matemáticos gostam de escrever fórmulas para tudo. Eu diria que esse jeito aqui, ó, não tem fórmula e é o mais claro de fazer. Você põe em primeiro lugar, quantas possibilidades tem? 4. Segundo lugar, sobra 4. 1 ficou no primeiro lugar, então sobraram 3 possibilidades para o segundo. Acabou, então é 4 vezes 3, 12. Tá legal? Eu pergunto para vocês, tranquilo? Então, vocês viram que o princípio multiplicativo aparece aqui no fim, depois da simplificação? Ó, depois você simplifica, o 4 vezes 3 aparece aqui, ó. Beleza? E aplicando essa fórmula é a mesma coisa, aqui é o 4. Está aí fazendo esta conta aqui, isso aqui vai dar 3. É como se separasse aqui, que também dá 12. Tá bem? De todos, o que talvez fique menos claro é esse daqui. Tá? Mas todos vocês chegam em 12. Aqui, aplicando a formulinha, vamos ver. Agora eu vou deixar vocês fazer essa conta. Façam vocês a conta. Façam vocês essa conta. Veja quanto que vai dar. Aqui não é um problema, certo? Já é só de novo uma conta. É só uma conta. Faça essa continha aí. Deu tempo de fazer essa conta? Simplificou. Então, se você faz daqui para cá, ó, 5 vezes 6, 30. 3 vezes 7, 21 com 210. Então fica mais fácil fazer a conta. Se você fizer assim, 7 vezes 6 dá 42, vezes 5 vai dar 10, vão 1, 21. Também dá certo. O resultado não muda, né? Você sempre procura uma ordem que fica mais fácil fazer a conta. Eu acredito que a ordem 5 vezes 6, 30, vezes 7, dá 21, com zero aqui, 210. É mais fácil essa ordem.
Beleza? Se você quiser, eu pergunto para vocês enxergaram o 7, o 6 e o 5 aqui? Isso daqui é o princípio multiplicativo, porque aqui é o primeiro lugar, poderia ser o primeiro lugar da fila, aqui o segundo lugar da fila, e aqui o terceiro lugar da fila. Se fosse uma corrida, imagina, seria a primeira, a segunda, a terceira, 7 pessoas correndo, disputando a corrida. Quem são os primeiros lugares? 210 modos diferentes de chegar no primeiro lugar, tá bem? Então, tem 7 chances para o primeiro, 6 para o segundo e 5 para o terceiro. Isso é usando o princípio multiplicativo. Usando essa fórmula aqui, não muda nada. Ó. Isso daqui é o 7. Esse daqui é o 7 menos 3 mais 1. Quanto que dá isso? 4 mais 1, 5. Então, vai ser 7, 6, 5. Que é o que está aqui, óbvio. Uma fórmula, não é porque ela é diferente que ela dá resultado diferente. Ela é diferente, mas o resultado não muda, tá? 7, 6, 5. Essa fórmula precisa saber quando separa, tá? Agora, não precisa ter essa fórmula. Quando separa, não é 7, 3 a 3? Então, você vai ter 1, 2, 3. Acabou. Você nem precisa pensar na fórmula. Então, é 7, 6, 5. Vocês entenderam? Como é fácil? Como é tranquilo? Então, o arranjo você pode pensar simplesmente assim, ó. São 3 posições, a ordem é importante, então 7 pessoas podem ocupar o primeiro lugar, 6 o segundo e 5 o terceiro. Acabou. Então, aqui, vamos lá. Então, com vocês, esse daqui, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Fazendo do jeito mais óbvio possível. Aqui está feito do jeito extenso. Como vocês fariam do jeito mais óbvio possível aqui em cima? Como vocês preencheriam esses lugares aqui? Veja como vocês preencheriam. De que modo 10 pessoas podem ficar em fila nos 3 primeiros lugares? Ora, bolas. No primeiro lugar tem 10 possibilidades. No segundo lugar só tem 9. E no terceiro lugar só tem 8, que gastou um aqui e um aqui. Você faz multiplicação e o resultado é esse daqui, ó. Note que a fórmula sempre satisfaz, lógico. É que a fórmula só fica mais trabalhoso. Então, se você faz assim, você vai muito mais rápido. Ó. 8 vezes 9, 72. Vezes 10, 720. Então, a resposta aqui é 720. Ok? Aqui não é de que, é de quantos modos, né? Nossa. De quantos modos 10 pessoas podem? Resposta: 720 modos. Tranquilo? Estou perguntando, tranquilinho? Beleza? Ok? E vocês imaginaram fazer isso com o diagrama de árvore? Seria um pé na orelha, né, meu? Então, o diagrama de árvore seria o pior, né, para fazer aqui. Para você chegar, se você escrever 720 setas, que é isso que daria na terceira passagem. É muita coisa, né? Não dá para fazer na mão. O diagrama de árvore dá para fazer com exemplos pequenos, modestos, tá? Né? Quando o número é grande, não dá para fazer na mão. Sem chance. Ok? Bom, eu ficaria muito contente se vocês falassem. Vocês perceberam, fazendo a fórmula cancela aqui, e que esse daqui é o primeiro lugar, o segundo e o terceiro? Funciona bonitinho. E você não precisava, você podia pular tudo isso e vir direto para cá, ó. Que não mudava nada, você chegava no mesmo resultado. Tá bem? Às vezes a vantagem da fórmula é que é o seguinte, o Enem pede a alternativa, ele não pede o resultado. Ele pede para você dar a resposta em forma de fórmula. Então, a resposta seria alternativa A, 10, 3. Alternativa B, C, 10, 3. Alternativa D, assim por diante. Permutação de 10 com repetição de 3. E aí você teria que assinalar essa daqui, entendeu? O Enem não ia querer que você fizesse a conta. Às vezes ele quer só saber que você sabe a notação, entendeu?
Então, é importante saber a notação, dominar bem a notação. Mas mais importante que a notação é saber o que ela significa. Se você tem um A, 10, 3, é 10, 9, 8. Acabou. Tudo isso aqui no meio, você pode pular. Tá bem, professor? Isso quer dizer que se fosse A, 100, A, 100, 3, seria assim, 100 vezes 99 vezes 98, só isso. E a gente não desenvolveria essa conta, né? Não eu, não agora. Beleza? Então, basicamente, essa ideia é isso que vocês têm que ter de arranjo. Sabendo isso, vocês são PhD de arranjo, tá legal? Permutação simples. Então, agora que vocês ficaram PhD em arranjo, vamos agora ver o que é uma permutação simples. É um caso particular de arranjo simples, quando N é igual a P, ó. Quando isso é igual, você vai na fórmula aqui, ó, você põe N, N, ó. Aí fica zero. Zero é a mesma coisa que 1. 1 não muda nada, então vai dar N fatorial. Só que quando aqui dá N fatorial, a gente chama esse arranjo aqui de permutação. Permutação. Então, a gente não vai escrever ANN, a gente escreve permutação. É quando você tem 5 pessoas e quer saber se sair uma corrida, quais as possibilidades, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. Tá? É quando você quer saber tudo, né? Todas as possibilidades de ordem que essas pessoas vão chegar. Então, são 5 e você quer... Como que as 5 chegariam? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. A permutação, basicamente, é isso. É um arranjo onde de N tomado por P é onde P é igual. Tá? Bom, um exemplo bem simples aqui, vamos ver. Vamos ver se eu tenho aqui um caso particular de arranjo com participação de todos os elementos, PN, ok, só para recordar aqui. Todos os elementos do agrupamento. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila? Ó, entendeu? Um caso bem simples. O diagrama de árvore, isso é o bicho. Ó. Fazer o diagrama de árvore é o bicho. Ó. Aqui, ó, quando você... Aqui foi o A e o B, sobrou o C aqui. Ó. Aqui foi o A e o C, sobrou o C. Então, aqui a gente descreve todos os casos. Está desenhado todas as possibilidades. Beleza? Esse é o método seria que a gente tem o mais longo possível. Mas você chega na resposta. Mas a pergunta é, você vai fazer assim no Enem? Não, né? Não, só se o Enem estiver oferecendo diagramas de árvores vários. E você vai ter que escolher o certo. Não é o caso, né? Então, vamos fazer pelo princípio da multiplicação. Como faria? Simples, simples, muito simples. Na primeira posição tem 3 possibilidades, não é isso? São 3 pessoas, você tem 3. Uma chegou no primeiro lugar, então sobraram quantas para o segundo lugar? 2 pessoas. Bem, então, agora chegou uma no primeiro lugar, uma no segundo. Eram 3, sobraram uma no terceiro lugar. Então, o resultado é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Mas isso é para os íntimos. Para quem é bom de matemática, sabe que isso é 3 fatorial. Para quem é bom de matemática, sabe que isso foi a permutação 3, que é 3 fatorial. Tá bem? Vamos aqui. Agora, usando a fórmula. Usando a fórmula, você sabe que isso é uma permutação, tá bem? Porque você está mexendo com todos, está querendo saber a ordem de todos. Então, vai dar 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, são os 3 jeitos de fazer. Eu pergunto para vocês, na minha opinião, eu continuo achando o princípio da multiplicação o melhor de todos. Se ele pode ser aplicado, ele é o melhor de todos. A árvore, o mais longo de todos. Tá bem? E a fórmula? A fórmula é importante porque, às vezes, você não consegue fazer a conta. Você não consegue, muito grande o número. Então, às vezes, o Enem quer que você dê sob esse formato, P3, né? Entendeu? Ele quer que você dê com esse formato. Então, você tem que aplicar esse formato. Tá joia? Então, Professor, oi. essa é a fórmula? É PN. E a outra que você mostrou? Oi? E a outra que você mostrou? O arranjo? É, Que é essa daqui, ó. Ela vira é. esse, ó. Quando esse aqui dá 0, 0 dá 1, vira N, ó. Então, quando você
tem isso, NN no lugar do P, o resultado é N fatorial. Só que você, ao invés de chamar a N, você chama de PN, chama de permutação. Então, permutação é um caso particular de arranjo. Você podia falar, professor, eu ainda gosto mais de falar isso do que falar isso. Bom, é questão de gosto, é a mesma coisa. Arranjo N, tomado N a N, tá bem? Ou permutação de N. O importante é que dá N fatorial. Respondeu? Volta Tudo bem? na parte. Você pode. Avança um pouquinho Isso. nos slides para frente. Não. Aí. Não, isso. Então, no caso aí, é 3 por causa que tem. É A, B e C? Exatamente, são 3 pessoas. E eu quero saber como elas podem ficar em fila. Tá bem? Como elas podem ficar em fila. Então, elas têm 6 jeitos diferentes de elas ficarem em fila. De quantos modos 3 pessoas podem ocupar uma fila? De Ah, tá. 6 modos diferentes. Tá bem? Entendi. E agora, voltando aqui, ó, na árvore, a gente diz exatamente o Alberto, o Benedito e o Carlos. Aqui o Alberto, o Carlos, o Benedito. E aqui a gente põe todas as filas possíveis com o nome do cara, né? O diagrama de árvore. O princípio de multiplicação é o mais enxuto de todos. Ele trabalha com a ideia de, no primeiro lugar, tem 3 possibilidades. O segundo, gastou 1, sobra 2. Gastou 1, sobra 1. E faz o produto. Tá? Esse é o mais enxuto. E a permutação simples é isso daqui que nós fizemos lá, só que escrevendo um pouquinho mais. Você escreve isso, mas no fim você chega na mesma coisa. Tá legal? Entendi. Beleza? Professor, e se fosse 5 pessoas, seria 5 fatorial, 120. Tá certo? Ok? Beleza? Bom, aqui, vamos apagar aqui. Vou com vocês, vai lá. Ó, não vamos fazer na árvore, porque é muito complicado fazer árvore com 4, tá? Então, pula a árvore e vamos fazer com o princípio da contagem, que é o mais enxuto de todos. Vamos lá, com vocês. Princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação? O princípio multiplicativo, cara. Vocês vão ver esses nomes variando por aí. $210, é isso? Alguém escreveu aqui 210, Pedro, foi você? Foi, né? Então vamos ver, aqui, Não, ó. Nós não é temos... esse valor. Eu não digitei isso agora. Ah, não, é outro. Desculpa. Então, vou esperar mais um pouquinho, certo? É 12? Vamos lá. Não, não Então, é vamos 12. fazer a conta. Ó. São quantas 24. pessoas? Tem 4 aqui, ó. Tem 4. É. Faz de conta que aqui entrou o C, tá bom? Ficou o C em primeiro lugar. Sobraram quantos para cá? 3, né? Sobrou o A, o B e o D, certo? Vamos fazer de conta que o B chegou em segundo lugar. Sobrou quantos para cá? Bom, a gente já cortou esse e já cortou esse. Sobraram 2, certo? Bom, vamos fazer de conta que o A chegou aqui, em terceiro lugar. Beleza? Bom, o que sobrou agora? Não tem jeito. O D vai ser em quarto lugar. Só tem uma pessoa para o quarto lugar. Então, se faz produto aqui, ó. Produto, produto. Isso é a mesma coisa que 4 fatorial. No Enem, imagina que no Enem não está feita a conta. A alternativa está desse jeito. Você tem que acertar, entendeu? Ele vai perguntar 4 fatorial, 3 fatorial, 12 fatorial. Ele vai tentar te confundir. 12 fatorial? Né? É 24 fatorial? É 4 fatorial? Tá, não, você sabe. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. É 24 exatos. Fatorial, não. Tá bem? 12 fatorial? Não, de jeito nenhum. 4 fatorial, aí sim, belezinha. É isso que você acerta. 4 fatorial. Aqui, mas se tiver em número, você vai acertar, né, gente? Se tiver em número, você não vai ter problema com isso. Como vocês gostam de fazer conta? Aqui para lá ou de lá para cá? Como vocês preferem? Se fizer assim, dá 2. Assim, 6. E assim, 24. Tá certo? Vê se eu fiz certo. Veja se eu fiz certo. Qual conta vocês gostam mais da ordem? Dessa ordem ou dessa outra ordem aqui? 4 vezes 3, 12.
12 vezes 2, Tanto 24. E 24 vezes 1, 24. O resultado, as duas estão boas, não é isso? Quando é pequena, as duas estão boas. Quando é grande, pode ser melhor fazer assim, ó. Tá bem? Tudo depende da sua habilidade. Bom, permutação. Então, isso é um caso típico de permutação, né, gente? Por que, professor, permutação? Porque você está fazendo todo mundo variar. Você está abrindo possibilidades para todo mundo na fila, ó. Então, a permutação é 4 fatorial. Tem 4 na primeira posição, 3 na segunda posição, 2 na terceira posição e 1 só na quarta posição, não tem saída. Beleza? Aí dá 24. Mas se a pergunta fosse em notação, você daria essa daqui. Ou daria, se fosse com fatorial, seria essa. E se fosse com número, seria esse. Tá bem? O Enem, muitas vezes, ele pede a notação, ele não pede o resultado, né? O que é um alívio, às vezes, mas às vezes atrapalha. Tranquilo? Bom, então, com vocês, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. De que modo 5 pessoas podem ficar em fila? Aplicando a fórmula. 5 fatorial, né, gente? E 50 pessoas? 50 fatorial, tá? Então, na prática, é como 5 pessoas podem se posicionar. Tem, nesse caso, 5 fatorial vezes. 5 fatorial a gente já aprendeu que é 120. Acabou, chega. Beleza? Ah, se eu quisesse aplicar o princípio fundamental da contagem. Bom, aí sim, você põe o primeiro lugar. Tem quantos? 5. O segundo lugar tem 4. O terceiro lugar tem 3. O quarto lugar tem 2. O quinto lugar tem 1. Vezes, 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 vezes. Acabou. Isso daqui por extenso. Se você já sabe fazer de cabeça isso, você não precisa escrever tudo isso. Então, nesse caso, seria mais rápido o primeiro caso, quando não tem que fazer conta, tá bem? Bom, mas o importante é que você tem muitas saídas para dar conta disso, certo? Então, vamos lá. Vai lá com vocês. De quantos modos 50 pessoas podem ficar nas 3 primeiras posições? É um problema. E de quantos modos 50 pessoas podem ficar em fila? Vocês perceberam que são 2 problemas diferentes? De quantos modos 50 pessoas podem ficar em fila nas 3 primeiras posições? E aqui é de quantos modos 50 pessoas podem ficar em fila? Simples, ó. Simples. Esse caso é permutação de 50. Acabou, essa é a resposta. Aqui é arranjo. 50 tomado 3 a 3, que é 50 fatorial, 50 menos 3 fatorial, que é 50 fatorial sobre 47. E se você tem prática, né, você pode ir direto dizendo que dá 50 na primeira, 49 na segunda e 48 na terceira. E o resto simplificou, né? Ó. Que aqui teria um 47 fatorial que cancelaria 47 fatorial. E aí você poderia também deixar por extenso assim. Não vou fazer essa conta, tá? Por absoluta preguiça. Pergunto para vocês, tranquilo? Eu pergunto agora, Não entendi. Por que vocês que você diferenciaram o que é direito? arranjo? Eu Eu não pus um do entendi. lado do outro para você diferenciar arranjo e permutação. Olha bem, leia bem e veja a diferença. O que muda num, o que muda no outro. São 2 perguntas diferentes? São 2 perguntas. Ó. De quantos modos 50 pessoas podem ficar em fila nas 3 primeiras posições? Só está focando as 3 primeiras posições aqui. Ok? Aqui, de quantos modos 50 pessoas podem ficar em fila? Pô, aqui está embaralhando todo mundo, entendeu? Aqui está olhando a fila inteira. Qualquer mudança na ordem é uma fila diferente. Aqui não, é só nas 3 primeiras posições. Mesmo assim, é exigente para dedéu, né?
Mesmo assim, a gente para dedéu. Se você quiser deixar indicada a conta, você pode escrever assim, pode deixar em símbolo assim, mas você pode também, eventualmente, pode ser que o Enem deixe indicada a conta, 50 vezes 49 vezes 48. Acabou. Torça para o Enem pedir assim ou assim, porque fazer essa conta é chato, né, gente? Vocês teriam que se arrebentar para fazer. Eu não vou fazer hoje, mas é bom vocês saberem fazer essa conta. Até esse tamanho de conta é possível acontecer no Enem, né? Beleza? Pergunto para vocês, tranquilo? Bom, vamos lá. Agora, para os próximos assuntos, uma dica importante, que no começo você não vai sentir a utilidade dela, tá? Então, vou ler ela bem pausado aqui, ó. Em análise combinatória, pequenas dificuldades costumam transformar-se em grandes dificuldades. Ah, professor, isso não é análise combinatória, em matemática tudo é assim, não? Não, isso não é bem verdade. É que em análise combinatória isso é importante, né? E se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar, tá ok? Vamos ver isso aqui nos exercícios. Ó, aqui, ó, tem quantas placas diferentes de automóveis podemos obter no sistema antigo de emplacamento? 3 letras e 4 algarismos. Considere 23 letras, o nosso alfabeto brasileiro, e deixe sua conta indicada, ou seja, você não precisa fazer a conta. Então, quantas letras você pode ter? Na primeira posição você tem 23, na segunda 23, na terceira 23. Ah, professor, quer dizer que pode ter uma chapa A, pode. 0, 0, 0. Pode, aqui não falou nada, não restringiu, tá ok? Então pode ter todas essas possibilidades. Bom, então tem 23 possibilidades na primeira posição, 23 na segunda posição, 23 letras na terceira posição. Em algarismos, tem 10 na primeira posição, 10 na segunda, 10. Se falasse sem repetição, aí você mudaria o exercício. Não falou? Sinto muito. Então vamos lá, ó. Princípio fundamental da contagem. 23 vezes 23 vezes 23 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Dá isso, ó. 33 ao cubo. 10 a quarta. Acho que o Enem não ia querer que você fizesse essa conta. Beleza? Beleza? Bom, agora tem uma observação aqui, ó. Está em negrito. Responda com notação científica com 2 algarismos significativos. Opa, agora encrespou. Então, se é para responder com notação científica, você começa a fazer a conta. Olha lá, 23 vezes 23, quanto que dá? Dá 529. Vezes 23 de novo, 12.167. Tá ok? E esses 4 zeros dá 10.000. Então, você vai dar 12.167 com mais 4 zeros aqui. Então, essa é a resposta. Mas e notação científica, como ficaria? Agora, presta atenção, notação científica, para relembrar, tá bem? Presta atenção. A vírgula sempre se separa o primeiro, tá ok? E o primeiro nunca pode ser zero. Ah, professor, mas não existe zero no primeiro, é verdade. O primeiro é de 1 a 9. Então, você põe a vírgula aqui. Você pôs a vírgula aqui, conta quantas casas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, 10 a oitava. É isso a notação científica. Professor, e por que é 2 H significativo? Que é o 1 e o 2. E o resto, professor? Tudo aqui você esqueceu. Tá bem? Tudo aqui a gente jogou fora. Tranquilo? Então, esse seria o caso se pedisse em notação científica. É possível, sim, o Enem pedisse notação científica. Tá legal? Então, o que se combina a notação científica com assunto importante nas ciências em geral, na física, na química, na matemática, e combina com o assunto da matemática, é a combinatória, que o Enem gosta muito de combinatória, gosta muito de estatística. Então, juntar 2 assuntos que eles gostam é um primor, então tem que estar atento. Agora vamos ver esse daqui, ó.
quantas placas diferentes de automóveis... É a mesma coisa, pergunto. Só que agora o primeiro algarismo não pode ser zero. Opa! Se o primeiro algarismo não pode ser zero, quantas chances tem aqui para esse daqui, ó, gente? Ó, se o primeiro algarismo não pode ser zero, o zero está proibido aqui, ó. Zero não. Então aqui é diferente de zero. Então tem 9 chances, né? De 1 a 9, não é? 1, 2, até o 9. 9 chances. Bom, o resto aqui não tem problema, tem 10 chances. Então, como seria a conta? De novo, 23 é a terceira, que você tem 23, nas letras não teve observação, tá ok? Aqui, vocês viram que nós já aplicamos aquela observação que eu fiz aqui, ó. Se alguma decisão é mais complicada, deve ser tomada em primeiro lugar. Então, foi aí que eu foquei. Então, comecei por aqui, ó. Então, essa daqui é 9. O resto não mudou, ó. O resto não mudou. Então, o resultado é esse daqui. O resultado é esse. Se você fizer essa conta, esse daqui é o cubo da esse, vezes 9 vai dar esse. E com esses 3 zeros vai dar esse. Tá? O Enem não vai pedir, provavelmente não vai pedir isso para vocês, mas se pedisse notação científica, você poria a vírgula aqui, ó, 1,095. Se quer 2 algarismos significativos, gente, então você vai pegar só uma casa aqui, é 0 ou 9? É só olhar para cá. Se você olha para cá, aqui é mais que 5, 5 ou mais que 5, então aqui vai para 1, 1,1 e joga isso fora. Tá bem? Então, em notação científica, ficaria deste jeito aqui, ó. De novo, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde veio parar a vírgula? Professor, Oi. no caso, esse 10 é por causa do primeiro algarismo não pode ser zero? Então, são 10 números. Pode ser 0, assim, os números são de 0, 0, 1, 2, 3. Tem 10 algarismos, certo? Nós temos 10 algarismos. Com eles, a gente escreve qualquer número. Aí é o seguinte, aqui tá, o primeiro algarismo não pode ser 0. Então, aqui no primeiro algarismo só tem 9. Agora, nos outros todos tem 10. Entendeu? Nos outros todos tem 10 algarismos. Não tem restrição aqui. Pode repetir, entendeu? Belezinha? Então, todos aqui podem ter 10. Então, esse problema é parecido com outro, só que tem essa observação aqui, que aqui não pode ser 0. E aí, o Você ainda tá resultado é dentro esse? do. Não Você ainda vi? tá dentro de permutação? Não vi? Isso ainda pertence à permutação? Sim, Ah, sim. tá bom. É que nesse caso, você percebeu que é o seguinte, esses são agrupamentos que têm repetição, Uhum. entendeu? E é muito comum aparecer agrupamentos com repetição. Qual é o nome do agrupamento com repetição? A gente não fica sofrendo com isso, entendeu? Para dar um nome de agrupamentos com repetição, mas são agrupamentos com repetição. Essa chapa de carro é um exemplo típico. Você nunca viu chapas assim, com a letra desse jeito? A, B, C, sei lá, 1, 1, 1, 1, 1. Tem, é muito comum. Tá? Eventualmente poderia até ter 3 letras, mas eu não sei qual é a legislação das placas. Aqui é a legislação do problema de matemática. O primeiro algoritmo não pode ser 0. Então, a única restrição na nossa chapa aqui é essa. Beleza? Mais um. Esses problemas de chapa são bons porque eles esgotam a gente. Agora, assim, não repetir letras nem algarismos. Não repetir letras nem algarismos. Então, você tem 23 para a primeira aqui, ó. Se você usou o A, aqui só do B para frente. Se você ou seja, usou uma das 23, sobra 22. Usou mais uma, sobra 21. Então, você tem 21, 23 vezes 22 vezes 21. Só que aqui você tem 10. Isso aqui está aparecendo sinal de mais, né, gente? Vamos fazer um sinal de vezes decente aqui. Beleza?
vezes, 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 vezes. Quando você faz essa conta de vezes aqui, dá esse número aqui, ó. Tá ok? E passando para algarismo significativo. Ó, de novo aqui, que legal, ó, com 2 algarismos. Põe a vírgula aqui. 5,3, mas não é 35? Que é praticamente 36 aqui, né? Você concorda? Tá mais que 5. Então, 5,4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. É isso? É isso aí. 1, 2, 3, 6 e 1, 7. Então, 5,4 vezes 10 a sétima. Tá aí. Agora, e se pedisse, preste atenção, que agora vem o é da coisa aqui, ó. Se pedisse para dar a resposta desse jeito aí, pediu, ó. Deixe o resultado indicado com notação de arranjos. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, ó. Esse daqui, ó, os algarismos, é a mesma coisa que isso. Tá bem? E o jogo completo é um produto deles. Então, isso daqui é um arranjo. A, 23, 3. E aqui é um arranjo 10, 4. E é tudo vezes. Então, você pode dar a resposta assim. Às vezes, poderia ter uma alternativa assim. Alternativa A, sei lá, combinação de 23, 3 a 3 vezes combinação. O Enem adora por esses testes. B, permutação com repetição, enfim, em 3, 3 a 3 vezes. E aí ele faria vários até chegar na alternativa correta, tá? Bom. Beleza, então, professor. Beleza? Obrigado pela aula. Não ouvi? Obrigado pela A aula. nossa aula acaba quando? Só para saber que é só a primeira vez que Já eu não. acabou. Acabou, então? Por hoje é só. Vamos pôr um ponto final aqui nessa aula aqui. Então, esse foi o último exercício. Tchau, professor. Enfim, uma boa noite para vocês, gente. Até quinta-feira. Agora, vou pegar vocês mais cansados e vocês vão me pegar um pouquinho mais cansado. Se a minha aula ficar muito lenta, ensonada, etc., vocês me avisam, tá bom? Beleza? Com educação, na boa, tá? Não precisa. Só não zoa o professor. Valeu, gente. Um abraço, uma boa noite para vocês. Foi bom estar com vocês. E espero vocês na próxima. Só tá. Belezinha? Deixa eu encerrar a gravação agora aqui. Gerenciar a gravação. Parar a gravação. Boa noite.